bom dia para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. E hoje a gente vai falar na área de saúde e segurança com uma profissional que ela é especialista em soluções humanas, a nossa amiga Yara Bertão. Bem-vinda, Yara! Obrigada! Yara, a gente estava conversando, né? Aliás, até antes de começarmos a conversa aqui, Yara, eu já ia me esquecendo. A gente começou a conversar desse assunto um pouco antes de gravarmos. Sim. Né? A gente tem um público também de amigos que possuem deficiência visual. Então a gente costuma se descrever nas pautas. Você quer começar, porque você disse que já assistiu uma entrevistada, ou você quer que eu comece a se descrever para eles? Eu posso começar, com certeza. Olha que ousadia! Não é todo dia que o entrevistado faz isso? Então, bom, eu até vim toda de preto para facilitar. Então, eu estou com uma calça preta, uma blusa preta com manga de renda e estou com um brinco de bolinhas com 3 cores. Você tinha assistido a entrevista da Tânia Moura, né? Isso, grande amiga. Grande amiga. E aí ela falou que eu nunca tinha visto isso, achou interessante. Veio até de preto para facilitar. Vocês veem que ainda é novidade as pessoas se descreverem para os amigos com deficiência. Às vezes a gente conta com um profissional, que é um áudio de escritor. Mas a gente quer plantar essa sementinha para que nas palestras, nos eventos, isso tenha cada vez mais para auxiliar a comunicação, o imagético, né, do nosso amigo com deficiência visual. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Regina Ramalho, eu sou loura de olhos verdes, tenho algo em torno de 1,75 de altura. Hoje visto uma camisa, ela é de fundo branco, tem uns detalhezinhos em azul. A manga, ela é a altura do cotovelo, estou vestindo uma calça jeans azul escura. Eu falei que eu tenho olhos verdes e essa foi minha autodescrição de imagem de hoje. E aí eu provoquei, porque eu vi no grupo que nós participamos de network, de recursos humanos, achei muito interessante o seu trabalho e fiquei pensando comigo e falei para Yara, esses mecanismos que você estudou para se tornar uma especialista em soluções humanas, eles podem ser utilizados dentro das organizações como forma de tratar o estresse, porque não é nem prevenir. Eu queria falar do início, eu queria prevenir. Ela falou, não é prevenir não, ele já rola o estresse em determinadas atividades. Sim. Então eu já tô lá com um problema de estresse e você chega para interferir num processo que já existe. De que maneira você consegue esse resultado dentro das organizações? Yara, explica pra gente primeiro como é que funcionam essas soluções, que ferramentas você utiliza para isso? Sim, eu utilizo ferramentas de inteligência emocional, algumas ferramentas de coaching cognitivo também e PNL. Então, um resumo seria a questão de autoconhecimento, da percepção de si mesmo, para que você consiga perceber o outro. E como é que você foi parar nesse campo, né? Durante muito tempo você trabalhou com a questão da saúde, gestão e qualidade? Isso mesmo. Sempre trabalhei no ramo de engenharia, de telecom, de pequenas empresas na área de metalúrgica, né, distribuidoras de aços, e eu trabalhava voltada para processos. Mas sempre tinha pessoas, porque processos são pessoas. E eu sempre pendi para esse lado de pessoas. E aí, no entanto, que depois, nos últimos 5 anos, que eu comecei a me especializar nessa parte, de realmente entender como o ser humano funciona, como funcionam as emoções, os sentimentos, e como que a gente pode propor um ambiente diferente dentro dessa dinâmica. E é uma coisa maluca, né, Yara? Porque assim, a gente diz que a gente é um em casa, por mais que a gente seja natural, a gente tem esse discurso. Você vai me corrigir, tá? Você pode me corrigir. Sim. Mas a gente ouve dizer, a gente diz com frequência que a gente é um em casa e a Regina é outra dentro da organização. Eu até, enquanto apresentadora, as pessoas que têm contato com a Regina empreendedora no mundo dos negócios, as pessoas que têm contato com a Regina construtora de imagem de sucesso, gestora de comunicação estratégica, eles quando vêm em estúdio, ou quando eles assistem o vídeo lá, eles dizem que até minha voz fica diferente. Uau! Não Sim. é? Só que dá pra gente ser... A gente é uma pessoa realmente em casa e a gente é outra pessoa na organização? Sim. Na verdade, eu até trabalho isso com os meus coaches, eu chamo de teoria de papéis. Porque na vida, de fato, nós ocupamos vários papéis na vida, como você acabou de descrever. Então, como ser íntegro em cada papel? O que na prática não é muito comum. Então, tem aquele jargão de que eu tenho que ser profissional, mas muitas vezes um líder está sendo mais pai da equipe do que, de fato, um líder. Né? Ou em relacionamentos, a mãe está sendo mais amiga da filha do que mãe,
Ou em conjugal, eu tô sendo mais mãe do meu esposo do que esposa, né? Então existe sim essa um pouco dessa confusão. Exato, exatamente. E onde entra o estresse nisso na organização? De fato, essa questão de confusão dos papéis, de não ter clareza. Primeiro, da harmonia. Eu vejo que a harmonia, se eu puder separar em 3 pontos de como combater o estresse no ambiente de trabalho, o primeiro ponto é a harmonia. Harmonia. A harmonia. A harmonia em respeito, de chegar e considerar o outro como importante. Falar que eu tenho percebido que nas organizações não tem acontecido isso, do bom dia, que é algo tão simples no nosso dia a dia, mas que nas empresas não tem acontecido. E quando alguém dá, ainda o fulano fala, bom dia pra quem? Exato, e se responde. Por quê? O questionamento nas empresas é exatamente esse, no feedback em grupo. Eu chego na área, eu falo bom dia e eu fico ouvindo o cri-cri, né, assim, do ar, porque ninguém me responde. Então, assim, eu acredito que a harmonia é o primeiro ponto, sabe? De você considerar o outro como importante. Porque nós estamos no momento hoje, dessa nossa era digital, em busca de significado. Né? Então, significado é eu considerar o outro, sabe? Eu me sentir importante primeiro, para que depois eu considere o outro. Porque se a gente não considera a gente importante, se a gente não tem amor pela gente, como é que vai ter pelo outro, Exatamente, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto seria a harmonia do ambiente, de tom de voz, de saber compreender o outro, e o mínimo bom dia, né? Boa tarde, enfim. Eu vejo que é o primeiro ponto. E na sequência, o que mais que a gente pode desenvolver no segundo ponto? Um segundo ponto entra a parte muito de autoconhecimento. Eu tenho percebido que as pessoas elas têm muita dúvida do potencial que elas possuem. E essa dúvida é o que onera muito o estresse. Porque o tempo todo, como já aconteceu de coaches comentarem, alunos, de que, por exemplo, eu tô na mesa com meu chefe chega e bate na mesa. Eu já acho que aquilo foi pra mim. Ele tá nervoso que eu fiz alguma coisa errada. Eu pisei na bola, eu errei algum processo. E o diretor ou o gerente tá nervoso com uma questão pessoal. Não tem nada a ver com a pessoa. Então a pessoa já se estressa sem saber o que tá acontecendo, né? No mundo da imaginação. Ai, nossa, o que eu fiz? Nossa, eu que errei. Nossa, como eu sou muito ruim. Então, a falta de conhecimento, de total habilidade e competência, leva a pessoa a se estressar. E aí ela se estressa com ela mesma, depois começa a estressar os outros. E nós vamos numa cadeia de estresse. Porque a falta de autoconhecimento, ela também acaba levando nesse ponto. Que interessante. Então, harmonia, autoconhecimento. Sim. E o outro ponto é a comunicação em si. Né? E aí eu fiquei meio que pensando, poxa, mas comunicação não tá dentro de harmonia? Não, a comunicação é eu compreender o que o outro me disse, né? E o que eu disse pro outro. Então, assim, eu gosto de usar uma frase no final desses processos de que quando eu passo algo pra você, uma tarefa ou alguma reunião que a gente tem, quando a gente vai fazer o fechamento, eu alinho assim, Regina, o que você compreendeu do que eu te comuniquei? Porque muitas vezes também é comum, e os colaboradores confirmam, atestam isso pra mim nas palestras, de que, Yara, realmente, muitas vezes eu falo que eu entendi, mas eu não entendi nada. Só que eu falo que eu entendi por quê? Porque eu não tenho autoconhecimento, e aí eu já penso, se eu falar que eu não entendi, ele vai achar que eu sou burro, ele vai me despedir, porque eu tô perguntando de novo. Então, olha só, essas perguntas no ar levam a pessoa a falar que entendeu uma coisa que ela não entendeu e que lá na frente ela vai fazer errado e que vai dar problema e que vai estressar. E aí o estresse é com motivo, sendo que lá atrás não era com motivo. Exatamente. Né? E às vezes também a pessoa tá com tanta pressa que o outro ainda tá querendo explicar e o outro já tá com pressa na execução. Exatamente. Essa comunicação realmente é complicada, muito falha, né? Sim. Isso tem relação também com a questão do perfil comportamental de cada um? E essa falta de consciência do perfil comportamental? Sim, também. Porque tem pessoas que elas, por si só, elas têm um processo mais lento do que outras. Então, quando elas estão em time, elas têm que saber lidar com isso. De que, ok, meu raciocínio é mais rápido, mas o dele não é. Eu que eu digo, eu tava dando um treinamento ontem. A pessoa já tá querendo café. A pessoa ouvindo ali, gente. Pois é. E aí eu esqueço, porque se eu vejo que a pessoa tá indo bem, eu quero mais, porque eu sou acelerada nos 220. Sim. E mesmo assim, você como indivíduo de fora é mais tranquilo para fazer assim, essa interferência dentro? Você vai ensinar técnicas para que tanto o gestor quanto o profissional, né, que está subordinado àquela gestão, eles se relacionem melhor nessa comunicação? Sim. Inclusive, aconteceu algo recente, há 15 dias atrás, eu estive numa empresa de consultoria de RH,
e nós trabalhamos ali com 100 colaboradores. E eu tive um feedback agora na segunda-feira do gestor de RH falando que trouxe impacto para a empresa e de que as pessoas estão aplicando as técnicas que eu passei no workshop. Então, assim, eu quero uma. Conta uma pra gente, olha. O Ed tá fazendo assim, eu fiquei muito feliz, assim, porque é gratificante o pós. Como saber que se o outro, né, que você passou a mensagem, seja o profissional ou seja o gestor, como o profissional saber que realmente ele entendeu e como o gestor identificar que o profissional realmente entendeu, que ele transmitiu corretamente a informação. Porque não quer dizer que o cara é burro. Exato. Às vezes você que não está transmitindo no formato que para ele é o melhor formato para que ele entenda, né? Sim. Então, essa pergunta por si só, ela já soluciona, né? Na verdade, eu falo muito que as perguntas são soluções da vida. Por isso eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, daquele livro que ele fala, por que fazemos o que fazemos, né? Tudo é pergunta. E aí essa pergunta de que, Regina, do que eu comuniquei com você aqui, do que a gente fez aqui o treinamento, de como foi, o que você entendeu, o que ficou claro pra você? Ou então, por exemplo, passo uma lista de tarefas. Regina, quais são as tarefas que eu passei pra você? Você pode confirmar pra mim, por favor? Então sempre esse feedback no final, né, o double check que a gente chama, é o que assegura de que de fato a minha comunicação foi clara pro outro, não só pra mim. E ainda que ela tenha sido clara, por ter um perfil comportamental diferente, se ele é um comunicador, se ele é um executor, se ele é um analítico, se ele é um planejador, ainda assim a gente tem uma maneira diferente de falar com cada um desses perfis. Sim. Porque um vai te dar uma enrolação pra sair logo dessa conversa porque ele quer executar. Exato. O outro vai querer sair também dessa conversa porque ele é planejador analítico e ele acha que você não entende nada, só ele que é o cara. Porque ele é o analítico, você não é analítica, né? E aí, que você daria pra essas saias justas aí do gestor com esses perfis diferenciados comportamentais na equipe? Então, aí na verdade é compreender cada um na sua individualidade e procurar chegar num senso comum do time. O que eu vejo que é uma falha muito grande também do gestor, né, dos gestores em si, assim, a maioria por conta também dessa falta de autoconhecimento. Então, a gente tem hoje no mercado aí muitos líderes em posições de liderança inseguros consigo mesmos, então eles refletem isso para a equipe. E aí eles querem mais impor do que escutar, do que trabalhar junto. Então eu vejo que a solução de toda essa questão do estresse também está muito no trabalhar junto, de compreender a si mesmo para compreender o outro. E no ambiente de harmonia eu vou saber respeitar. Se o meu colega é um pouco mais lento, vai gerar até uma brincadeira, né? Falar, gente, repete aí, porque o fulano, ele é mais devagar. E aquilo deixa de ser uma pressão e vira até um motivo de brincadeira, sabe? Uma brincadeira saudável, né? De compreender as diferenças. Que é um ponto que se fala muito hoje em dia, mas eu vejo que se fala numa linha muito superficial ainda. Porque até que ponto, de fato, que eu consigo considerar a diferença do outro com respeito, né? Eu fiquei aqui imaginando se você tivesse voltar hoje para o seu mercado, que era o mercado de telecomunicações. Sim. Quem não conhece, no mercado de telecomunicações e o mercado de comunicação, a gente já começa que a gente não tem uma privacidade. São espaços literalmente coletivos, só com pessoas radicalmente diferentes. E realmente tem alguns perfis que eles precisam de paz. Eles precisam de uma ilha, senão eles não funcionam. Sim. E como você faz para conscientizar, principalmente se não é característico da cultura daquele mercado, mas nem por causa disso ele não pode trabalhar só com o comunicador, o executor e deixar de lado o analítico ou o planejador que precisa de mais reserva. Como é que a gente faz numa situação como essa? Então, aí é da pessoa ela buscar construir o mundo dela dentro daquele contexto. Então, por exemplo, se for o profissional nesse caso. Exato, o profissional nesse caso, exatamente. Eu trabalhava também nessa ilha e para algumas coisas, ainda mais para escrever, para produzir conteúdo, eu preciso de concentração. Acredito todo mundo, né? A maioria, eu acredito. Então, eu não conseguia, as pessoas ficavam falando aquele ambiente passo a passo, então eu tive que construir o meu mundo. Então, qual era o meu mundo? Era um fone no ouvido. Então, eu colocava um fone no ouvido com uma música que me remetia a um momento de concentração e dali ninguém me tirava. Eu era olho no computador e fone no ouvido e desenvolvia. Né? Então, é de você construir também, se blindar, que é um outro ponto que eu trabalho também, a blindagem emocional, de você não ficar vulnerável a tudo que acontece a você. É você se fortalecer, entender, eu tenho um objetivo, então isso não pode me permitir
perder o foco. Né? E esse momento que eu estou vivendo, se não está satisfatório, é um momento de plantação para a realização daquele sonho. Exatamente. E como está sendo hoje, você falou que você atende pessoas individuais nessa questão. Sim. Então eu, profissional, que aqui na notícia não estou sendo atendida, né? E eu vou te buscar, porque nesse momento o que eu tenho de trabalho aqui é a notícia. Como é que eu sobrevivo lá? Sim. E você também atende um outro público, que é eu, Regina, gestora, já não sou mais a Regina piona na notícia, ou a Regina operacional da notícia, ou a Regina gestora da notícia. Sou eu, a Regina, dona da notícia. Mas que tô vendo que, por mais que eu queira fazer uma gestão legal aqui, horizontal, harmoniosa, com uma boa comunicação, eu não tô com todas as técnicas alcançando aquilo. Então você tem dois públicos diferenciados. Exato. O que você está tendo mais demanda dessa procura para auxiliar na questão do estresse? Mais o individual ou mais o organizacional? O organizacional já despertou? Não. Esse é um ponto. Não despertou. Então, hoje, a maior parte de procura é ainda no individual. São as próprias pessoas que no corporativo em si, né, do profissional, muitos ainda não consideram isso como um importante. Eles estão 24 horas lá, estão trabalhando, focados ali. Então, quando eles saem do trabalho, eles querem descansar, eles querem lazer. Eles vão querer se descobrir. Então, são poucos ainda que realmente despertam e procuram isso. Então, por isso eu gosto muito de ir nas empresas, porque aí você desperta naquela pessoa que está ali naquele mundo, talvez que alienada, literalmente, sem sonhos, sem brilho no olhar, ela fala, uau, eu posso viver. Sendo dono, às vezes, né? Exato, principalmente, exatamente. Sendo dono, porque o pior emprego é ser dono, tá? Quem nunca inventou isso? Se você tá achando ruim seu emprego, venha ser dono do seu próprio negócio. É desafiador, tem que ter estrutura. Porque vai com você pra casa, você tem verdade. famílias a alimentar, você tem outras pessoas com expectativa que você dê certo. Sim. Que a sua estratégia dê certo, de negócio, de vendas, de marketing. Então, realmente é um desafio. A gente fica feliz que já tenhamos com quem contar. Porque durante muito tempo era vergonhoso até buscar ajuda. Era tudo muito fechado. Ainda se é um tabu, né? Ainda é tabu? Ainda, Mesmo com ainda. todo esse marketing que a gente vem ouvindo falar sobre o desenvolvimento? Sim, ainda é tabu, principalmente nas organizações. Então, tem muitas empresas ainda que consideram isso algo desnecessário, não investem em treinamento, porque acredita que é perca de tempo. É a primeira coisa que corta numa crise. Sim. E aí, saiu uma reportagem que eu até postei no meu perfil essa semana, do Estadão, isso no ano passado, inclusive, falando sobre a depressão, que é um avanço do estresse, né? Que a gente fala de síndrome de burnout, né? Que já é o estresse que no nível além do limite. E fala que a doença mais incapacitante até 2020 vai ser depressão. Por conta disso, de que eu não tô legal, mas eu preciso do dinheiro, preciso do recurso, mas eu não tô legal. Ah, mas eu não tenho outro Isso fim. vai passando pra equipe também. Exato. Nossa, que delícia. Eu quero a Yara aqui todos os dias, vocês não querem? Como é que eu tô de tempo aí? Pede. Ainda dá pra gente ir pro fechamento. Nossa, Yara, não acredito que a gente já tá quase em fechamento. Nem eu, porque é uma delícia, rápido, muito gostoso, né? E eu acredito que vocês aí também estejam aprendendo. A gente tem um público muito grande de gestores públicos e privados que me acompanham nesses 20 anos de carreira como comunicóloga. Muitos empresários de grandes instituições, inclusive multinacionais, e o braço direito e o esquerdo deles. Então, as startups estão nascendo também agora. Então é um público que a gente conversava antes de começar que gosta de conteúdo. Sim. E eu acho que hoje a gente está entregando um conteúdo bem bacana. Quem quiser saber outras informações e levar a Yara ou para casa, brincando, ou para empresa, como é que a gente faz? Como é que a gente te acha? Então eu tenho o meu perfil no Instagram, que é Yara Bertão, Yara com I, tá, gente? Sou 100% brasileira. Yara Bertão, @Yara Bertão, ou também no LinkedIn, Yara Bertão também. Entre em contato lá. Gostei muito de receber você aqui com a gente. Foi muito bom. Manda mais do que você tá fazendo pra gente poder divulgar, tá bom? Tá ótimo. Tá com um evento bem pertinho, né? Sim, eu tô com um workshop de blindagem emocional que vai acontecer agora no dia 8 de junho. Serão 6 horas de conteúdo que eu vou falar muito mais sobre esse processo que a gente falou aqui. De ressignificar sentimento, ressignificar problemas. Vai ser incrível.
Vão até lá. Muito obrigada, Obrigada a você, foi um prazer. E vocês que aí no que nos assistem gostaram desse conteúdo? Vocês sabem como que a gente mantém a notícia no ar? Vendendo soluções de comunicação. Eu brincava com a Yara. Conhece o Melhor Ângulo? Acho que sim. Já pensou em ser garoto propaganda do seu produto e serviço? Sim, claro. Olha uma cliente aqui! E a sua empresa? Como é que tá a comunicação da sua empresa? Será que ela tá bacana? Será que você, empreendedor, consegue fazer com que a sua empresa também tenha a missão aí afinadinha na ponta da língua para atender o cliente em excelência? Será que os valores da sua empresa estão bem trabalhados dentro da sua organização? Esses são alguns dos produtos que a gente mantém a notícia do ar. Se você gostou e quer investir na notícia, inclusive no nosso aniversário de 1 ano, que acontece agora no dia 1 de outubro, entre em contato através do nosso WhatsApp, 11 993 87 3713. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe, hoje aqui a Cíntia e o Ed, e também pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu continue aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Tchau, tchau.